Meu nome é Leandro Camargo Neves, eu sou engenheiro agrônomo, sou professor da Universidade Federal de Roraima há 20 anos. Eu dou aula no curso de agronomia. Na verdade, eu dou duas disciplinas na graduação, tecnologia de produtos agropecuários e tecnologia pós-colheita, ambas trabalhando com a questão da bioquímica e fisiologia. E no pós-graduação, no programa de pós-graduação em agronomia, nível de mestrado e doutorado, ministro a disciplina de tecnologia pós-colheita, que também versa conteúdos a respeito da bioquímica, da fisiologia de produtos hortícolas. Isso foi bem interessante, foi amadurecendo ao longo do tempo, como eu acredito que deva ser. A gente não pode chegar no terceiro ano, na minha época eu chamava colegial, agora ensino médio, e a gente vai olhar a lista de profissões e vai falar, meu Deus, para onde eu vou? Então, já no primeiro ano de colegial ou ensino médio, eu já estava procurando definir as áreas. E normalmente a gente faz isso por exclusão. Então pensei, poxa, esse negócio de sangue, cortar, costurar não é minha. Então já descartei um monte de coisa. Pô, ficar no escritório, na frente de um computador, numa sala fechada, também não era uma característica nativa minha, né? Eu sempre fui mais voltado para atividades práticas, né? Cresci no interior de São Paulo, né, sempre tive muito contato com a área rural, então a agronomia ou engenharia agronômica, eu me formei na Universidade Estadual Paulista em engenharia agronômica, na verdade muito igual, tudo igual, bem dizer, foi uma escolha gradativa e acertada. E uma das coisas mais interessantes que aconteceu comigo foi, se não me engano, acho que foi no quinto ou sexto semestre, estava eu e alguns amigos, a gente estava como todo agrônomo, né, discutindo o futuro do agronegócio, tomando uma cervejinha e jogando uma sinuca, e eu olhei para o meu amigo e falei, cara, não existiria outro curso para fazer a não ser esse. Então, fruto de uma percepção que aconteceu com a maturidade ao longo do tempo. É um choque, né, quando a gente sai do colegial, do ensino médio para a universidade. É um choque de realidades. A tendência é que a gente se frustre, porque a expectativa nossa, às vezes, ela não condiz com a realidade que nós encontramos. Eu acredito que o ensino superior brasileiro ele precisa mudar, ele precisa se adequar, né, às novas condições. Né? Eu sou professor em programas de pós-graduação nos Estados Unidos, na Europa, conheço muitas universidades, tanto em graduação como em pós-graduação, e o que nós fazemos aqui precisa ser melhorado, essa é a verdade. Não é jogar fora, é melhorar, se adaptar as novas proposições da sociedade. Por exemplo, eu gostaria de receber o aluno e oferecer para ele as disciplinas mais interessantes de início. E muitas vezes acontece o contrário. Então, como recomendação que eu dou para o ingressante, né, para o novato na universidade, é que ele tenha perseverança, que daqui para mais um pouco a gente vai mudar o ensino superior brasileiro, com fé em Deus, e ele precisa entender que tem que roer o osso primeiro, para poder chegar no filé. Eu sou formado na Universidade Estadual Paulista, uma das 5 maiores da América do Sul. Então, potencialmente, eu estava ingressando na universidade de ponta. Então, a maior luta que eu tive durante os 5 anos de graduação foi lutar contra a frustração. Honestamente é isso, a gente espera uma coisa e recebe outra. Por isso que depende de você, estudante. Buscar informação, extrair do professor o melhor que ele tem para dar. Então, não é só sentar o bumbum na cadeira e aguardar em uma aula convencional, né, uma sala de aula convencional, que o conhecimento, a experiência, a prática vai chegar para você. Então você tem que se envolver em atividades extraclasses, estágios, atividade de extensão, atividade de pesquisa. A universidade em si, ela oferece isso. O que eu estou querendo dizer é que se o aluno ele se comportar de maneira passiva, ele vai se frustrar muito e, sobretudo, ele vai frustrar o mercado de trabalho, porque ele não vai estar preparado. Então é preciso fustigar o ensino superior, enquanto nós não conseguimos ofertar para ele algo moderno, algo proativo, depende muito. Eu acredito que essa proatividade sempre vai ser característica dos bons, mas hoje mais do que nunca. Tá? Então a minha maior luta, o meu maior struggling que a gente fala, né, o meu maior bottleneck que a gente tinha na universidade é a percepção de que eu ia receber uma coisa, mas na verdade eu tinha que buscar ela. No curso de engenharia agronômica, agronomia, eu costumo dizer que você consegue falar 5 minutos de qualquer coisa. Então
Então a gente tem engenheiro agrônomo no Banco do Brasil, engenheiro agrônomo empreendedor, engenheiro agrônomo professor como eu, engenheiro agrônomo trabalhando em relações internacionais, em comércio exterior, né? O curso de agronomia ele traz muitas vertentes, né? Muitas opções. Então isso foi a parte mais gostosa. Para você ser um bom profissional, você não precisa estar... Na verdade, eu digo, a gente precisa furar a bolha, a gente precisa pensar fora da caixinha. Quando você sai da sua zona de conforto e começa a se aventurar nas opções que o ensino superior, e ele dá muitas opções, você consegue se entusiasmar de estar onde você está e de ser relevante. Então, para mim, a minha maior alegria no curso de agronomia, lá na Unesp, em Botucatu, foi conquistar novos setores, ampliar, sair da caixinha, né, estourar a bolha. Essa que foi a grande satisfação minha no curso de agronomia. Também uma outra pergunta legal. Eu sou a 4ª geração de professores na minha família, então a laranjeira ela não dá morango, né, ela dá laranja. Então eu já tinha em foco, eu até comentando com meu filho que é pré-vestibulando, como eu estudava já dando aula para os meus colegas. Às vezes eu ia dar aula para eles sem saber quase nada. Eu absorvia o conhecimento deles, traduzia, colocava dentro de uma ordem, de um planejamento e a gente conseguia ampliar a nossa capacidade de ir bem numa prova, de ir bem no seminário, né? É uma troca de conhecimentos, né? Como que eu vou falar? É um câmbio. Então, o que aconteceu? Eu estava fazendo mestrado e eu tive uma proposta de emprego na Oderich, que é uma empresa de conservas, é a minha área de tecnologia de alimentos, e eu me lembro que o salarinho na época era em torno de R$2.500, R$3.000. E para um bolsista de mestrado que ganhava 600 pau, eu falei, meu Deus, eu estou no céu. E eu conversei com meu pai falou assim, cara, deixa eu falar um negócio para você, tenha foco. O seu foco não é ser pesquisador, não é ser cientista, não é ser professor. Vai adiante do seu foco, persiga o seu foco. De repente hoje, esse plus de salário que você vai ter em relação à sua bolsa, ele é interessante hoje, mas daqui para mais um pouco você vai se frustrar da mesma coisa que você escolhe, por exemplo, eu vou fazer uma profissão que me paga dinheiro, que me dá um salário alto. Para você ser um frustrado, eu acho que tudo aquilo que você fizer bem na sua vida, ele vai ser bem remunerado. Se você for o melhor na sua área, você vai ser bem remunerado. O fato de você chegar na sua casa, completado a jornada, completado o seu serviço, sem estar frustrado, já é uma paga muito boa e te renova o ânimo para o dia seguinte. E assim vai. Então, eu nunca desviei do meu foco, a não ser nesse pedacinho que meu pai foi preponderante na minha vida, falou, filho, se você precisar de grana, o pai ajuda. Mas não fuja da sua perspectiva, do seu foco, daquilo que você se predestinou. E hoje eu me sinto extremamente realizado aqui em Roraima, sou um roraimado, e sobretudo estar há 20 anos na melhor universidade da região norte, que é a Universidade Federal de Roraima. O agro, ele é o grande propulsor da balança comercial brasileira, tanto para a produção interna quanto para a produção externa. O estudante de agronomia hoje, eu tenho um dado, tá? As últimas 5 turmas formadas na Universidade Federal de Roraima de Agronomia, todos estão empregados. Todos. Eu não tenho nenhum desempregado. Nos últimos 6 anos. É um dado, eu não consegui puxar de antes, mas nos últimos 6 anos todos estão empregados. Não existe hoje uma profissão que emprega mais do que a agronomia. Inclusive ele é palanque político para vários políticos, para vários candidatos, né? O agro brasileiro. O agro brasileiro ele pode ser o agro grande, soja, arroz, grandes culturas, como, sobretudo, a agricultura familiar, a agricultura de pequeno e médio porte, que é o que coloca comida no prato. 90% do prato de comida que você vai comer hoje no almoço, ele vem de pequena propriedade, ele vem de agricultura familiar. Então, ao se formar em agronomia, a tua amplitude, você pode se tornar um empreendedor. Eu tenho vários alunos, ex-alunos empreendedores, eu tenho vários alunos que ditam hoje as regras e políticas públicas da região norte, do estado de Roraima. Eu tenho um grande ex-aluno que decide hoje para quem o Banco do Brasil empresta dinheiro voltado para o agro. Eu tenho grandes ex-alunos que hoje comercializam implementos agrícolas e fomentam o agro não só em Roraima, quanto na região norte. Então,
dentro das profissões de ciências agrárias, a agronomia hoje ela é ao concurso, né? São 6 anos que eu não tenho um aluno desempregado, um ex-aluno desempregado. E assim, muitos deles ganham até melhor do que eu. Bom, eu acho que eu convenci, enfim, eu acho que eu tive a intenção, acredito que eu tenha convencido que é bom se juntar a nós lá na Universidade Federal de Roraima, no Centro de Ciências Agrárias, fazer agronomia. Eu quero falar com você que está estudando para o vestibular, e não só estudando para o vestibular, mas estudando antes do vestibular e estudando depois do vestibular na universidade. O que eu fazia? Sabe, a primeira coisa é estar presente em sala de aula, de corpo e alma. Um professor, amigo meu, me dizia que só é válido estar no lugar se aquilo lá estiver lhe dando algo de positivo. E mesmo que não estiver dando algo positivo, você vai ter que ficar lá e tentar absorver o que tem de melhor, porque você tem que estar lá. Então, qual que é a recomendação que eu dou? Gente, antes de ir para a aula, dê uma olhada no material que vai ser ofertado, que vai ser ministrado ali. Então você vai preparado. Você não precisa estar estudando e sabendo tudo, mas preparado para aquilo que vai acontecer na sala de aula. Porque você chegar na sala de aula e olhar para a lousa, olhar para a televisão, e aquilo lá ser uma surpresa para você, você vai perder muito tempo até chegar naquele foco. Outra dica que eu dou, e você não precisa ser bitolado, até porque eu fiz universidade, eu fui em todas as festas, tá? E tive um bom resultado. Então você não precisa ser um cara bitolado, né? Mas você chegar em casa e dar uma revisada. Você pegar o material que você estudou e você dar uma olhadinha. 30 minutos, minha gente. 40 minutos. Então, 40 minutos antes de você ir para a aula, você saber o que você está fazendo ali. E de tarde ou no contra-horário, dá uma olhada e ver o que passou, anotar as dúvidas, porque você vai chegar já focado para o assunto que vai acontecer. E se você não tiver entendido alguma coisa na aula anterior, e você não conseguir destrinchar isso no Google, poxa, hoje vocês têm o Google, gente. Eu estudei, eu fiz uma universidade sem computador, sem celular. A gente, quando ia procurar uma referência bibliográfica, a gente tinha que abrir uma gaveta e procurar fichário. Hoje é uma facilidade muito grande. Então, o que você não entendeu em sala de aula, você pode procurar na internet. Aquilo que não ficou claro, você trata com o professor, mas com planejamento, organização. Eu digo, eu fui em todas as festas. Sabe por quê? Porque eu tinha planejamento, organização. Então, você não precisa abrir mão da sua vida, abrir mão da sua família, abrir mão das coisas, da aprendizagem, do coeficiente emocional que você tem na sociedade. Você não precisa abrir mão de se dedicar à sua vida espiritual, você não precisa abrir mão de se dedicar ao esporte. O nosso corpo, a manutenção da saúde do nosso corpo, ela está intimamente ligada com o teu aprendizado. O que você precisa ter é organização, planejamento. A minha vida, Gente, eu tenho 3 filhos, eu dou 3 disciplinas na universidade, fora as orientações, fora os trabalhos administrativos, fora o que eu faço fora da universidade, e me sobra tempo. Sabe por que me sobra tempo? Porque eu planejo a minha semana, porque eu planejo a minha quinzena. Então, o segredo do tempo é você planejar. Eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês. No último semestre eu fiz 1 ou 2 disciplinas, porque nós decidimos ficar um semestre a mais para acompanhar um companheiro que tinha reprovado no primeiro ano. E você sabe que nesse semestre que eu fiz 2 disciplinas, eu vivi atrasado. Então não é a sobrecarga de trabalho que te tira da rotina, é a falta de planejamento. Bom, agradeço a oportunidade. Estudem, sabe? A gente precisa estudar, sair do achismo. A gente tem vivido períodos terríveis, né, de negacionismo, de anticiência, antivacina. A gente acredita, tem muita fake news, muita circulação de informação que não tem embasamento. Então, estudem, tá? Eu queria deixar aqui meu muito obrigado ao Acadêmicos, tá, pelo excelente trabalho que ele faz na cidade de Boa Vista, né? Espero contar com muitos de vocês lá no CCA para poder furar a bolha, né, sair da caixinha. Eu não sou um cara muito de redes sociais, mas eu uso o Instagram, @leandrotbcn, e eu sou tutor do programa de ensino tutoriado. É um PET, chama PET Agronomia. Tem o PET Agronomia, PET Zootecnia, PET Medicina, PET Biologia. Ele trabalha a nata do curso. Os melhores alunos estão no programa PET. E a gente tem também o Instagram, @PETAgronomiaUFRR. Nós publicamos muito dos nossos materiais técnicos voltados à pesquisa, ao ensino e à extensão. Então essas 2 redes sociais,
tá bom? Espero ter acrescentado, me coloco à disposição. Professor, eu estou com dúvida, quero conversar mais com o senhor. Apareça, pode marcar comigo. Eu recebo vocês lá. A Universidade Federal de Roraima, ela é um patrimônio do estado de Roraima. A gente precisa atender vocês em qualquer momento da fase, não só quando vocês lá estiverem, mas também nessa perspectiva de conhecer aquilo onde eu quero estar. Então, venham para a Universidade Federal de Roraima e descubram como vocês podem ser relevantes na sociedade, não só roraimense, mas brasileira.